e pelo terceiro ano consecutivo, este convite que vos fazemos para estarem aqui na APDC tem esta sessão extra, onde, com um conjunto de convidados, vamos falar um pouco sobre as nossas carreiras, os nossos desafios profissionais e de que modo é que pessoas que tipicamente terão mais 20 anos, mais coisa, menos coisa, do que vocês que estão aí sentados desse lado, de que modo é que os nossos desafios, as nossas oportunidades de carreira ao longo destes 20 anos que temos a mais que vocês, podem ser interessantes como exemplos, como desafios para vocês próprios também, para pensarem no vosso futuro profissional e na vossa felicidade. Antes de passar à apresentação aqui dos meus convidados, vamos passar um pequeno vídeo sobre a APDC, visto que para muitos de vós é a primeira vez que estão a ter contacto com a APDC e como membro da direção achei que seria útil realmente vocês terem uma ideia do que é esta associação. Por favor. A APDC é, neste momento, porventura, o grande espaço de debate em Portugal de tudo o que se passa em setores que são absolutamente estruturantes para a economia portuguesa. Os fundadores da APDC conseguiram aqui uma coisa muito feliz, que foi fazer disto uma associação de profissionais, mais do que uma associação de empresas. A APDC, através de uma análise mais global, cativou-me pela amplitude das áreas que abarca. A inovação é uma associação plural, o que tem uma consequência muito interessante. Ao longo dos congressos e das outras iniciativas da associação, muitos setores sociais que não têm diretamente a ver com propriamente o setor profissional, industrial, serviços das TIC ou dos New Media são convocados pela APDC para muitas iniciativas. De facto, é muito curioso ver, pelas iniciativas desta associação, passam artistas, passam escolas, passam empresas novas, passam empresas que talvez não venham a progredir, não se venham a tornar empresas aqui, porque são empresas que estão no princípio. A associação não tem medo de abrir caminho a essas experiências. Portanto, é uma associação, desse ponto de vista, extremamente virada para uma grande diversidade de experiências. O que isto quer dizer? Quer dizer que ela precisa, nesta sua vocação da grande diversidade, precisa de atrair, de facto, novos talentos. Isto é, o setor precisa de novos talentos e a associação ela própria, como criadora de toda esta dinâmica, vive de novos talentos. Fazer parte da APDC, para mim, é uma parte integrante de fazer parte do setor das TNTs em Portugal. Não consigo perceber um profissional das TNTs que não tenha algum tipo de atividade ligada à APDC, quanto mais não seja ir ao Congresso todos os novembros. Muito bem, muito obrigado pela vossa atenção. Espero que com isto tenham percebido melhor o que é que a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações faz e a importância que julgamos que tem para o setor das TMTs em Portugal. Os meus convidados esta tarde são o Nuno Artur Silva, ficcionista, a Ana Paula Marques, gestora, e o José Alberto Carvalho, jornalista. O meu nome é Paulo Simões e sou consultor. Para além desta introdução muito breve, aquilo que vamos fazer no resto da sessão é o seguinte: cada um de nós vai apresentar o seu percurso profissional e, sobretudo, alguns dos desafios e das asneiras que cometeu durante a sua vida. Ao longo de 3, 4 minutos, cada um de nós vai fazer isso. Depois vamos, sobretudo, abrir a sessão a vocês. Esta é uma sessão que é vossa, não é nossa.
vamos, sobretudo, estar muito abertos às vossas questões e queremos que elas sejam o mais politicamente incorretas possíveis. E garanto que, apesar aqui do José Alberto estar habituado a ter estas questões politicamente incorretas, ou dele próprio fazer algumas, tenho certeza que nós todos aqui estamos, sobretudo, preparados para tentar responder da melhor maneira possível a essas vossas questões e a essas vossas inquietudes. Portanto, vamos a isto. Eu começo por mim, que é mais fácil. Portanto, o meu nome é Paulo Simões. Eu estudei no Instituto Superior Técnico, como se calhar alguns de vocês que estão aqui nesta sala. Decidi depois fazer um mestrado por lá em telecomunicações, estive muito envolvido no movimento associativo, fiz parte da direção da Associação de Estudantes do Técnico do primeiro ao quinto ano e quando cheguei ao mestrado não tinha uma associação de estudantes, portanto, juntamente com outro, Carola, fizemos a primeira associação de estudantes graduados em Portugal. Portanto, durante o meu mestrado tive a oportunidade de continuar a brincar às associações de estudantes. O brincar às associações de estudantes depois levou-me a estar muito envolvido na política, fiz parte da Comissão Política Nacional e de umas Juventudes e tive também uma intervenção do ponto de vista internacional, tendo sido eleito presidente da Federação Europeia, de que essa juventude fazia parte. E depois aconteceu uma coisa que eu acho provavelmente lúcida, agora vendo 20 anos depois, que foi o facto de me ter desiludido enormemente com os políticos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e deixei-me dessas brincadeiras e estive depois uns anos na McKinsey como consultor, sobretudo virado para o setor financeiro. Daí fui fazer o meu MBA no sítio mais longínquo que fez o favor de me aceitar, que foi a Austrália. Dei aulas por lá também na universidade, trabalhei por lá. Depois, mais tarde, vim para Portugal, voltei para Portugal para ajudar a montar a IT Carnecat, novamente consultoria, mas aí mais dedicado a operadores de telecomunicações. E tendo estado precisamente no início da Ótimos, em 98, e no final de 99, uma pessoa conhecida aí da nossa praça, o Paulo Fernandes, o presidente da Cofina, convidou-me a montar a Cofina.com. Portanto, aí tive como administrador quer dessa subholding, quer de um conjunto de portfólio companies que nós na altura tínhamos. Umas comprámos, outras criámos de raiz. E depois, basicamente, tão depressa como as comprámos, vendemos, fechámos, despedimos pessoas e por aí fora. E conseguimos, em 3 ou 4 vendas muito bem feitas, conseguimos ganhar dinheiro suficiente para justificar o exercício. Depois saí e vim para a Egon Zehnder. Estou na Egon Zehnder há 11 anos. A Egon Zehnder é uma das grandes firmas mundiais na área do Executive Search. Portanto, o que eu faço há 11 anos esta parte é procurar executivos de topo, pessoas que têm mais 10, 15, 20 anos do que vocês que estão aqui a assistir a esta sessão, e coloco-os como diretores e administradores de empresas, tanto aqui em Portugal como no estrangeiro, tanto para empresas nacionais como para empresas internacionais. Portanto, vocês... um dia, espero eu, e provavelmente esperam vocês também, que serão meus candidatos ou meus clientes nos projetos que faço por este mundo fora. E isto dá uma ideia muito rápida daquilo que sou e de alguns desafios que tive aqui pelo meio. E passava, Nuno. O meu nome é Nuno Artur Silva. Não é fácil explicar o que é que eu faço. Há aquelas inscrições quando vamos a um hotel e temos de deixar a profissão, não é? Eu, para simplificar, ultimamente ponho empresário, porque ninguém fica com interesse. Mas, de facto, eu sou essencialmente um autor, comecei e espero acabar como autor, é isso o centro do meu trabalho. Acho que sou o mais velho aqui, fiz 50 anos e, basicamente, desde que eu me conheço, o que eu tive sempre gosto em fazer foi ter ideias e juntar pessoas à minha volta para tentar concretizá-las. E o que eu procurei fazer foi fazer disto a minha profissão. Primeiro, e por mero acaso, comecei por fazer ia seguir a área de ciências, até que a minha irmã, que é 14 anos mais velha que eu, me fez, quando eu tinha 17 anos, uma daquelas perguntas básicas, mas que fazem todo sentido, que é: passas o teu tempo a ler, a escrever e a ver filmes e vais para engenheiro? E aquilo, de facto, parecia evidente e, de facto, era um erro o caminho que eu estava a seguir. E nessa altura mudei de curso. Como não havia muita informação nessa altura, estávamos ainda no rescaldo da Revolução e havia poucos cursos e poucas opções. Basicamente, o que o meu pai me dizia é: tira um curso, coisa que na altura fazia sentido, tirar um curso. Eu pensei, então vou tirar um curso de literatura, porque é o que eu gosto mais de fazer. Se fosse hoje, talvez tivesse sido para cinema e teria sido igualmente um erro, mas teria sido um erro diferente.
Mas pronto, fiz então o curso, que não foi um curso, foi um percurso. Foi sobretudo a possibilidade de estar a fazer o que eu mais gosto, que é ler e escrever. E, entretanto, fiquei com uma profissão que foi dar aulas. Comecei, e durante aí 10 anos, escrevia para aqui e para ali, e não conhecia ninguém, porque nos meus relacionamentos não conhecia nem atores, nem realizadores, nem jornalistas, não tinha nenhum contacto nessa área. Portanto, basicamente, fui fazendo as coisas ou nas universidades ou por minha conta com os meus amigos. Sempre gostei muito de fazer televisão, ou de ver televisão, e na altura o meu sonho era trabalhar em televisão como autor, escrever para televisão. Mas havia só a RTP e a RTP não consegui sequer marcar uma reunião com ninguém da RTP. Era um mundo fechado. Mandei textos para as pessoas e elas não me respondiam. Houve uma vez uma que respondeu e, finalmente, por circuitos vários, consegui ter a minha primeira oportunidade. Comecei então a escrever textos para televisão e, nessa altura, já dava aulas, ou seja, dava aulas de português para viver, para ganhar dinheiro, e ia escrevendo para aqui e para ali. Não havia canais privados, não havia canais cabo, não havia, portanto era muito estreito o caminho. Finalmente abrem as televisões privadas e nessa altura tudo muda e passa a ser o telefone a tocar. Ou seja, de repente há muita procura de trabalho. E nessa altura eu pensei que talvez pudesse concretizar o que era uma ideia antiga, que era fazer uma agência criativa, uma agência, basicamente fazer o que fazia antes, mas profissionalmente. Juntar as pessoas que eu gostava e pensar em montar textos para vender. No fundo é isso. E assim nasceram as produções fictícias em 1993, vai fazer 20 anos. Depois, enfim, para atalhar caminho, fizemos muitas coisas, crescemos, percebemos que para poder ter mais controle sobre as coisas que fazemos, passámos a produzir também, passámos a agenciar também e, portanto, hoje somos uma Creative Network, uma rede criativa, e dessa maneira mantivemos independentes. Por várias vezes fomos abordados no sentido de ser comprados, de poder integrar as televisões, os outros grupos privados, nunca o fizemos. Usando a metáfora do mar de oportunidades, gosto de pensar sempre que somos uma lancha rápida, ou se quisermos na metáfora do surf, gosto de entrar todos os dias no trabalho, agarrar na minha prancha de surf fictícia e ver como é que estão as ondas e perceber que o melhor que tenho a fazer é conseguir surfar o melhor possível nesta atividade. Ana Paula. Bem, meu nome é Ana Paula Marques, sou licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Durante o meu percurso universitário, eu diria que provavelmente a minha grande prioridade foi a Associação de Estudantes, porque na altura fui presidente da Associação de Estudantes, que tinha cerca de 25 funcionários e já na altura movimentava cerca de 1 milhão de euros por ano. Portanto, diria que foi a minha primeira experiência empresarial. E no fim da universidade fui parar, diria, ao negócio, neste caso ao marketing por acaso, porque todo o meu percurso foi muito centrado nas macroeconomia e nas finanças e, portanto, estava praticamente no Banco de Portugal, quando o CEO, na altura de uma multinacional de grande consumo, a Procter, me convenceu que claramente estava no percurso errado. E ao ter passado alguns dias a ver o que faziam as pessoas na área do marketing, de facto achei que seria algo que tinha mais a ver comigo e, portanto, como eu costumo dizer, vim parar ao marketing numa fase inicial por acaso. Tive 2 anos na Procter & Gamble, onde trabalhei a primeira marca global que a Procter teve na altura, Pantene, que me permitiu na altura estar em muitos países e Portugal, pela sua dimensão e também pelo seu grau de desenvolvimento de hábitos de consumo, era teste de mercado para muitos dos novos lançamentos. E após um período em que o meu enfoque foi sempre muito no seguir uma carreira internacional, fui na altura abordada pela Sonai e muitos dos meus amigos na altura e colegas de trabalho acharam-me algo lunática por deixar uma multinacional muito sólida, onde o meu desenvolvimento de carreira estava a correr muito bem, para vir lançar um operador de comunicações na Sonai. E eu na altura, de facto, fui, primeiro porque acreditei muito na liderança do projeto, e depois porque acreditei que a oportunidade de começar uma startup naquilo que poderia vir a ser uma grande empresa, achei que tinha a ver comigo e de facto resolvi dar esse passo. Durante o percurso que tive na Ótimos, tenho passado por diversas áreas, desde as áreas de marketing às áreas de vendas, de comunicação, de marca, até ao serviço ao cliente e as mais diversas áreas. Tive um ano, na altura, fora para fazer o MBA, estive no INSEAD durante um ano
e há cerca de 3 anos estou na administração da Ótimos, com um pluro de negócio do serviço ao cliente e de mais algumas áreas do ponto de vista de companhia. E aquilo que gostaria hoje, nesta conversa que vamos ter, é claramente termos muitas questões da vossa parte e aproveitarmos esta oportunidade para trocarmos impressões. Aquilo que gostava de deixar como mensagem final relativamente ao meu percurso é que acho fundamental, e aquilo pelo que pautei sempre a minha carreira e a minha vida, é por, de facto, estar nos projetos em que acredito fortemente na liderança desses projetos, numa perspectiva de paixão pelas coisas e, no início, o Paulo falou do tema da felicidade, que eu acho que é fundamental. É, de facto, fazermos coisas que gostamos e todos os dias, quando nos levantamos para vir trabalhar, quando estamos com as nossas equipas, quando estamos com todas as pessoas com quem interagimos, estarmos convictamente felizes e convictamente nos projetos em que estamos. Portanto, gostaria de aproveitar a oportunidade hoje para trocarmos essas experiências e, sobretudo, deixar uma mensagem de que, acima de tudo, acredito que é importante fazerem aquilo que gostam, aquilo em que acreditam e não deixarem de lutar por isso. Muito boa tarde a todos. Eu estou inteiramente de acordo. Eu acho que tive uma enorme sorte, mas se calhar não foi só sorte. Eu nasci na Beira Alta, não tinha ninguém a quem meter cunhas. Nasci numa altura em que demorava muito tempo a circular de uma cidade para outra. Cresci e fui educado na escola pública em Viseu. Fui dirigente associativo também em Viseu, mas não tínhamos um orçamento de 1 milhão de euros. Nem 25 pessoas. Bom, mas espero que a Faculdade de Economia não tenha 25 pessoas hoje em dia na Associação de Estudantes, não estamos Tínhamos mal. uma livraria, uma reprografia e um bar. Mas isto, a internet resolveu tudo. E o que é que me aconteceu? Aconteceu que a minha vida se cruzou comigo próprio. Eu desconhecia, e devo isso a uma aptidão natural que eu desconhecia na altura e que não valorizava sequer, que era a voz. Eu queria ser cientista, quando era miúdo e durante a adolescência, porque queria descobrir aquilo que ainda não tinha sido descoberto. E isto, para mim, sempre foi muito importante e continuo a acreditar nisto hoje. Acho que aquilo que nós temos que fazer é descobrir o que não foi descoberto, não é fazer aquilo que os outros fazem. Basta fazer melhor aquilo que os outros fazem e nós já estamos a descobrir uma outra forma de fazer as coisas. Portanto, já estamos a descobrir. E isso mantém-se como uma grande presença permanente no meu espírito. Depois, durante este período, por razões várias, enfim, ser cientista em Portugal, se hoje é difícil, na altura seria ainda mais difícil, sobretudo para um miúdo com a envolvente socioeconómica que eu tinha, e cultural, e geográfica, etc. Quer dizer, falar de ciência em Viseu era uma coisa de loucos, não é? Falar de ciência em Lisboa hoje em dia já não é assim tão de loucos, ainda é um bocadinho, mas não é muito. Então segui veterinária, até que apareceram as rádios piratas, porque a rádio era um bem público e altamente policiado pelo Estado. Havia uma polícia dos serviços radioelétricos, isto parece uma coisa do século XIX, ou antes, mas não, foi mesmo nos anos 80, final dos anos 80. Havia uma polícia dos serviços radioelétricos que fiscalizavam as estações amadoras e piratas que começaram a surgir pelo país. E num dia em que um professor meu de matemática faltou no 11º ou no 12º ano, e eu me cruzei com um amigo meu num café, que levava uns discos debaixo do braço, ele dizia-me: "Ouve lá, porquê é que não traz os teus discos e íamos ali brincar um bocadinho na rádio?" Não tinha nada para fazer e fui. E gostava muito de música, lia, era curioso, e descobri nessa altura, e por um mero acaso dessa circunstância com esse meu amigo, que tinha uma voz que dava para aquilo. E depois da voz, a voz permitiu-me abrir outros horizontes e perceber o que é que eu podia fazer com ela. Então, 2 anos depois, estava a inscrever-me num curso, no único curso onde eu me podia inscrever sem voltar a refazer o ensino secundário todo, havia um curso de jornalismo em Portugal, que era o da Universidade Nova em Lisboa. Eu inscrevi-me na Escola Superior de Jornalismo no Porto, onde fiz um exame ad hoc, porque tinha biologia, matemática, geografia, portanto, nada disto funcionava com o jornalismo, não é? E ao fim dos primeiros meses de curso, candidatei-me a um concurso público da Rádio Comercial, a que concorreram 504 pessoas e ficaram 4. A prova final foi feita num domingo às 8 da manhã, chovia copiosamente, e eu fui uma das 4 pessoas escolhidas.
E a partir daí sucederam-se uma série de eventos ao longo da minha vida profissional. Os mais marcantes foram a minha primeira experiência profissional jornalística na Antena 1. Porquê é que isso aconteceu? Havia um professor meu nesse curso que achou alguma graça àquilo que eu fazia e, num momento em que precisava de sangue novo na redação, quis testar-me como estagiário, eu aceitei e a coisa correu bem. Depois houve o licenciamento e a oficialização das rádios privadas, que deixaram de ser piratas e passaram a ser privadas, e eu estive no lançamento daquele que foi o principal projeto de rádio privada no norte do país, que era a Rádio Nova, do Grupo Sonai. Tinha uma parceria com a TSF e suscitou uma série de contactos e de conhecimentos que levou a que, quando foi formada a equipa da SIC em 1992, para lançar uma startup, que era a SIC, se tivessem lembrado de mim e depois tivessem envolvido no processo de formação inicial da SIC, onde estive durante os primeiros 9 anos de vida, numa experiência pessoal e profissional absolutamente gratificante e inesquecível para mim, acho que com alguma relevância também para o país. Durante esse processo na SIC, tive uma outra oportunidade, que foi lançar aquilo que foi o primeiro projeto de uma operação multimédia em Portugal, que era a SIC Online. Infelizmente teve razão antes do seu tempo, portanto, peço-vos encarecidamente, evitem ter razão antes do tempo, porque dá muitas dores de cabeça e muito trabalho. E depois estive envolvido, como estou hoje, em processos que têm sobretudo a ver com a reorganização de empresas pré-existentes, mas que não deixam de ser umas startups, porque o mercado não é o mesmo, o país não é o mesmo, nós não somos os mesmos, estamos sempre a recomeçar e, portanto, estamos sempre a descobrir alguma coisa. E também estou muito curioso e com vontade de responder às vossas perguntas. Muito bem, fantástico. Obrigado a todos. Temos aqui já temas extraordinários para vos lançar a bisca e ouvir do vosso lado as vossas perguntas, mas não posso deixar aqui de dar algumas notas daquilo que fui ouvindo nestes minutos. Certamente que perceberam que todos nós aqui, para todos nós, o tema felicidade é um tema muito importante. O tema de sermos muito apaixonados por aquilo que fazemos faz parte da nossa vida e isso é um fator absolutamente determinante para o nosso sucesso. Outro fator que ficou aqui claríssimo em todos nos 4 é a questão do arriscar, do mudar, do não ter medo de mudar. E espero ouvir também as vossas perguntas e as vossas inquietudes sobre isso. O Nuno falou do telefonar, bater às portas, não desistir, e todos nós também temos isso. Não desistam. Continuem com resiliência. Esse é um fator absolutamente determinante para o sucesso. Algo que também acho que ficou bastante claro é que o curso é só o início. O curso que vocês estão a tirar agora não é o fim per si. O curso deu-vos as ferramentas para vocês começarem. Qualquer um de nós faz hoje coisas que não têm muito a ver com o curso que fizemos há 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Outro tema muito interessante é o associativismo. 3 dos 4 aqui tiveram em associações de estudantes. O Nuno tem uma voz ativa já há muitos anos. Portanto, na prática, nós os 4 temos voz ativa na sociedade e isso é algo que nos ajuda também a ser felizes e a contribuir para essa mesma sociedade. E, finalmente, acho que ficou claro também que isto depende de talento, de sorte e de persistência. A sorte é mais difícil de conseguirmos controlar, mas a parte do talento e a parte da persistência, isso depende de cada um de nós. Vamos então ouvir as vossas perguntas. Quem é que quer fazer a primeira? Força. Aquele seu discurso falando de talento e, de facto, quase todos nós aqui achamos que temos talento. E é uma coisa engraçadíssima, porque toda a gente acha que tem imenso talento. E, principalmente na minha área, eu estou licenciado em gestão, estou atualmente no mestrado em marketing. Quando eu vejo as propostas de emprego de quase todas as grandes empresas e médias empresas, aparece sempre, procuramos o tipo com talento, o tipo comunicativo, o tipo ativo, que não tem medo de assumir responsabilidades, e se calhar 90% da plateia que está aqui diz assim, este tipo sou eu. Sou eu, claramente. E o facto é que se calhar não somos, e falta perceber qual é que é aquele clique que do nosso lado tem que haver para as pessoas que estão do outro lado perceberem, não, de facto este tipo é o meu próximo CEO ou é o meu próximo talento puro. Acho que é um bocado isso que nós não percebemos, o que é esta definição de talento que é tão dúbia. Muito bem, esta é uma pergunta para a Ana Paula. Ana Paula, quando está a entrevistar pessoas recém-licenciadas, o que é? O que é que anda à procura? Se tivesse que dizer assim 3 atributos que procuro, provavelmente diria, o primeiro é atitude.
é de facto um atributo muito importante, ter atitude certa, positiva. Hoje em dia, cada vez mais a flexibilidade e muito a resiliência. Eu diria que não há só uma tipologia de talento, e ao contrário, provavelmente cada um de vocês que está aqui e já acabam pelo facto de estarem aqui, de ser um subset do total dos vossos colegas, vocês diriam há um enorme talento. O que eu vos posso dizer é, do ponto de vista das empresas, falando por mim, até hoje não me aconteceu encontrar um candidato, e felizmente que eu dissesse, consigo ver neste candidato, ou nós enquanto grupo conseguimos ver neste candidato, um candidato de muito talento e não o vamos contratar. E portanto, eu diria que se de facto existir essa resiliência da vossa parte, essa atitude, essa vontade, eu diria que apesar de hoje o mercado ser mais desafiante do que há 20 anos e hoje provavelmente ser mais difícil, claramente existe espaço para capturar esse talento. Paulo, posso acrescentar aqui uma coisa? A mim sempre me tentaram, apesar da área onde eu estou, eu acho que nós temos aqui duas áreas completamente distintas, quer dizer, uma área de claramente gestão, de consultoria, etc., não é? E uma área mais relacionada com a criatividade, não é? Que é onde o talento, se calhar, se manifesta de uma forma mais perceptível para todos nós, mas que não corresponde exatamente às áreas académicas de onde provém a maior parte das pessoas que estão na sala, não é? Mas são duas gestões muito diferentes, acho eu, de talento. Até porque elas são mensuráveis de forma diferente. E isso coloca um enorme desafio. Mas uma das coisas a que eu me tenho habituado é, deixa-me dizer-vos só duas ou três, que é, ponto 1, eu não escolho ninguém que trabalhe comigo pelo currículo. Porque aquilo que eu procuro nas pessoas para trabalharem comigo não vem no currículo. Não vem. A atitude de que falava a Ana Paula não está no currículo. Para isso é mais fácil procurar no Facebook, mas no Facebook somos todos bonitos e temos vidas extraordinárias e amigos fantásticos, não é? E portanto, é mais fácil. Depois, a mim dizem-me sistematicamente, e dizem-me não, tudo à minha volta está organizado para pressionar no sentido de todas as pessoas devem ser o mais iguais possível. E eu procuro pessoas o mais diferentes possível. Eu costumo dizer, apesar do enorme trabalho que isto dá, e reconheço que a minha área é uma área muito específica, muito especial, mas eu prefiro ter, se eu tiver uma redação de 100 pessoas, eu espero, eu quero, eu exijo que elas sejam 100 pessoas diferentes. Se eu tiver em 100 duas pessoas que são iguais ou muito parecidas uma com a outra, uma delas está a mais. Eu não preciso de duas pessoas iguais, eu não quero duas pessoas a fazer a mesma coisa. Quero 100 pessoas a fazer 100 coisas diferentes. Do ponto de vista de gestão de pessoas, isto é dramático. E confesso-vos que é dramático. Mas eu tenho uma grande paciência. Até ao momento em que deixo de ter, também é verdade. Mas costuma demorar muito tempo até chegar lá. E, portanto, eu gosto das pessoas que não me deixam indiferente. Eu gosto das pessoas que me interpelam. Eu gosto das pessoas que são... que procuram. A felicidade, como dizia o Paulo, é muito importante. Mas a felicidade... Eu só depois de ser feliz é que descobri que era feliz. Antes de ser feliz eu não sabia que era feliz. Andava à procura de qualquer coisa e há um conjunto de pessoas na vida que me têm dado alguns contributos que eu vejo que fazem sentido. Não sei se é alguma, enfim, uma sorte cósmica que eu tenho, mas na verdade, quando eu olho para trás, eu vejo um conjunto de coisas que fazem sentido. De pessoas que apareceram em determinados momentos da minha vida. Frases como a irmã do Nuno, que lhe disse aquilo e aquilo fez sentido na vida dela, não é? Ou como a pessoa que te respondeu àquela carta finalmente, não é? Se não fosse ela, se calhar tinhas-te seguido outra vida, não é? Há episódios que são absolutamente não planeados, imprevistos, ingeríveis, mas que têm a ver com a nossa busca de alguma coisa, com a nossa procura. E eles acabam por acontecer. Nós não lhes damos a importância que eles acabam por ter na nossa vida, mas fazem todo sentido quando olhamos para eles para trás. O filósofo que pensava isto era um dinamarquês do século XIX, que era o Kierkegaard, que dizia que a vida só pode ser entendida de frente para trás, mas deve ser vivida de trás para a frente. Não é? Nós só conseguimos perceber o que é que fizemos da nossa vida quando olhamos para trás. E assim, isto está a correr bem, bora lá ver como é que isto pode correr ainda melhor, não é? Mas enquanto não descobrimos isso, é difícil falar da felicidade. A felicidade não é algo que esteja ali na esquina e que nós estejamos aqui à procura de umas coordenadas GPS para irmos dar com o sítio exato da cruz onde está a felicidade. É aqui que eu vou ser feliz. Temos que ir procurar, não é? Queria acrescentar também. Em relação ao talento, o talento não é uma coisa que esteja lá e que depois a gente põe noutro sítio. Ou seja, é como uma ideia. Uma ideia não serve de nada se não for posta em prática. Ou seja, o talento é só uma potencialidade. E, portanto, ter talento é também saber o que fazer dele. E
ter talento também se exige às pessoas que estão à procura. Ou seja, pode haver muitos casos em que quem não tem talento é a pessoa que escolhe e que não vê que está ali um grande potencial. Eu gosto imenso daquelas histórias, como por exemplo o baterista que se foi embora dos Beatles logo no início porque disse que eles nunca chegariam a lado nenhum. Ou o professor de matemática do Einstein que disse para a senhora, para a mãe dele, esquecer, porque ele é uma nulidade. Eu gosto dessas histórias de mau julgamento, porque isso também é uma motivação para as pessoas que se sentem rejeitadas para continuar. Agora, de facto, o talento não é uma coisa etérea. Você devia ver a forma como os meus clientes entrevistam. Eu acrescentava só um ponto na questão da diferença entre a gestão, o jornalismo ou a componente mais criativa. Eu diria que hoje em dia a capacidade que vocês têm de desafiar o status quo, a vertente da inovação e da criatividade, em contextos mais adversos, são competências cada vez mais importantes, independentemente de ser nas indústrias criativas, no jornalismo, na gestão, essa capacidade de desafiar e essa capacidade de criar e de inovar, hoje em dia é ainda mais importante do que sempre foi. Muito bem. Próximas perguntas. Quem levanta o braço agora? Eu não acredito. Temos lá atrás. Bem, mudando um bocado o tema, no início foi falado da qualidade dos políticos portugueses e eu sinto que existe aqui uma correlação do facto da qualidade dos políticos portugueses ser a que é com o facto de os jovens ou as pessoas estarem afastadas da política. Eu sinto que os meus colegas, os meus amigos, eu, não temos o papel que devíamos ter na política e na vida social, desse sentido. Quero saber a vossa opinião e qual é a imagem que vocês têm dos jovens portugueses desse ponto de vista. Há uma máxima jornalística para isto, Paulo, que é: o buraco da minha rua é muito mais importante que o buraco da sua. Porque eu, no buraco da sua rua, nunca bato, não é? E no meu, todos os dias trago a suspensão e os pneus do carro. E, portanto, acho que a Câmara Municipal é incompetente, não por não resolver o problema da rua do lado, mas por não resolver o problema da minha rua. E, com toda a franqueza e com uma resposta muito crua, porque a ideia é este debate ser o mais politicamente correto possível. Ou seja, no sentido de vamos tentar dizer as verdades uns aos outros, certo? Nós não podemos imaginar que os políticos são uma coisa e a sociedade é outra. Não é? A sociedade é muito boa, os políticos são muito maus. Falando contra mim, eu acho que nós só chegamos ao que chegamos, em grande medida também, porque o jornalismo é o que é. Porque os médias são o que são, porque os empresários são o que são, porque os trabalhadores são o que são, porque nós somos o que somos. Isto não é um conjunto de coincidências. Não pode ser um conjunto de coincidências. Tem que haver aqui uma sucessão de causas e efeitos, alguns dos quais nós desvalorizamos ao longo da nossa vida, alguns dos quais não estávamos suficientemente despertos para eles, alguns dos quais eram cómodos e confortáveis e que nos embalaram. Agora, não alinho muito na conversa com franqueza de que a sociedade civil é extraordinária e os políticos são maus. Há tão bons num lado como no outro e há tão maus num lado como no outro. Só por ser civil ou de cidadania não significa que seja bom, só por ser político não significa que seja mau. Acho que temos uma péssima relação de desconfiança uns com os outros. E na minha área profissional isso é muito evidente. Dou-vos um exemplo que eu acho que toda a gente entende. Ao contrário do que me ensinaram na faculdade, e que eu acredito, eu não acabei o curso superior, já agora. Eu não acabei a licenciatura, apesar de ter feito mais cadeiras que alguns ministros. Fiz 27 cadeiras, e, portanto, não acabei porque não conseguia. Entretanto, comecei a trabalhar e, entretanto, agora, hoje em dia já teria mestrados e doutoramentos, mas sou professor convidado quando tem a cortesia de o fazer. Dizia eu que, ao contrário do que se ensina nos manuais de jornalismo em todo lado, em que, e como é visível em todas as culturas, em todos os ecossistemas mediáticos, em regra, fora daqui, os jornais, as estações de rádio, as televisões, os projetos de jornalismo digital, etc., procuram diferenciar-se uns dos outros. Procuram ser distintos, ter uma identidade, um posicionamento editorial, um posicionamento social, político, no caso dos países que têm essa cultura de reconhecimento da afirmação política. Eu estou à esquerda, eu, o jornal B, estou à direita, eu, A etc. Newsweek, Times, tem um posicionamento político. E isso não é nenhum problema nesses países. É standard. Aqui nós fazemos todos de conta que somos independentes.
não é? O que também tem as suas vantagens, não tem problema nenhum. Assim, vamos lá ver, somos o que somos e não deve ser por acaso. O que me incomoda a mim é o facto de todos nós pactuarmos bem e convivermos bem com o facto de tudo no país pressionar para sermos iguais. Aqui questiona-se mais a diferença editorial do que a norma. Sim, espera aí, estes tipos não estão a dar atenção a isto. Isto deve ter aqui alguma explicação, alguma segunda intenção, tem água no bico. Ninguém pergunta porque é que toda a gente diz a mesma coisa, não é? Os nossos médias são muito miméticos uns dos outros, somos muito camaleónicos. Eu acho que isso acontece não só nos médias, porque os médias são um bom espelho e um bom reflexo da sociedade ao mesmo tempo, são sempre. Não é? Daí voltar aqui ao início da resposta, que é, nós não nos podemos dissociar umas coisas das outras, não é fácil fazer essas gavetas. No caso dos média, é bom olharmos para isso e termos essa convicção de que nós somos espelho e reflexo. Portanto, nós somos constituídos pelas mesmas pessoas, em regra e em grupo, para as quais falamos. Sim, mas Alberto, só para completar isso aí e passarmos já para outra pergunta, mas tendo vivido noutros países, em Portugal, nós falamos do Estado na terceira pessoa do singular. São eles. É outra coisa. São eles. E o Estado somos nós. O Estado não são eles, ou ele, ou o que quer que seja. Não, somos todos nós. Nós fazemos parte desse Estado. Vamos a outras perguntas, outras inquietudes vossas. Força, temos aqui. É sempre melhor com o microfone. Eu primeiro gostava de sair um bocadinho deste tema da política, porque para mim não é inspiracional de forma nenhuma, e gostava de, primeiro, através do que o Nuno disse, que foi, eu não sei bem o que é que sou, eu gostava de dizer que eu não sei muito bem o que é que sinto, mas sei que sinto muita coisa mesmo, e uma das coisas que eu vos posso dizer que sinto é como se aqueles melhores momentos que aparecem na televisão, ou aqueles compactos da internet que nós vemos dos feitos maravilhosos que nós fazemos e que temos o dom de os poder fazer, eu sinto isso no dia-a-dia, dentro de mim, dentro da emoção das coisas. Eu vejo os melhores momentos em tudo. E sei e tenho a certeza que não sou a única. E o que eu gostava de perguntar, tendo em conta este novo... Eu fico muito preocupada, porque acho que para mim as pessoas é o fundamental, não precisamos de mais, precisamos uns dos outros. E o que me faz realmente muita confusão é nós estarmos a deixar de acreditar, porque somos uma geração com falta de autoestima, no fundo. Ou seja, a vontade de continuar e o sonho e tudo ferve nas nossas veias quando acreditamos que podemos mudar, ou criando, ou fazendo, ou servindo à mesa, se for o sonho dessa pessoa. Eu acredito que estão a fechar-se portas e não tem a ver com o facto de não existir um talento, porque acho que cada pessoa pode ter o seu lugar. E a minha pergunta para não me alongar, não estaremos a criar uma geração com falta de autoestima, porque na verdade nós acreditamos mais em nós do que na verdade a televisão e a imprensa e toda a comunicação e tudo, ninguém nos transmite o que precisamos. E ao mesmo tempo sinto que nós temos muito para dar. Não sei se é bater à porta certa, os currículos já não servem, tudo bem. Por exemplo, estes 4 testemunhos, para mim, foram fundamentais, como eu acredito que nesta sala estejam mais... O número exato destas pessoas são mais não sei quantos testemunhos importantíssimos para nós. Portanto, eu ficaria aqui a ouvir cada um deles, porque me iria interessar imenso. Agora, é só isto. Eu gostava de saber onde é que está a autoestima da nossa geração. Muito bem, muito obrigado. Nuno, você que é o mais velho, como é que é a autoestima dos portugueses? Eu acho que isso é uma questão que cada um tem que resolver consigo próprio, sinceramente. Porque aqui a questão é, dentro de uma geração há muitas
muitas diferenças. É muito difícil pôr toda a gente, porque há muitas outras nuances, não é só a idade. É o estado social, é ter mais ou menos dinheiro, é ter mais rede ou menos rede, mais possibilidade ou menos possibilidade à partida. Portanto, há uma série de nuances. Eu acho que, muito sinceramente, falando na geração concretamente, de facto é um momento particularmente difícil. Nós vínhamos comentando, e eu fiz uma piada que o Paulo disse logo, o humor negro, que eu disse, eles são os tipos que vão entrar no mercado de trabalho agora. Eu disse, coitados. Porque, de facto, esta é uma geração que apanha um momento particularmente difícil para entrar no mercado de trabalho. Sejamos francos. É verdade. É um momento muito, muito, muito complicado. Agora, se tem a questão da autoestima, eu acho que, muito sinceramente, isso é mais um desafio para vocês. Vocês não podem ficar naquela questão, coitados de nós, somos jovens, não temos trabalho. Assim não vão a lado nenhum. Vocês têm que se virar e têm que encontrar soluções. E acho, como o Alberto, subscrevo completamente que o problema não está nos políticos, nem está em qualquer coisa exterior a nós. Agora, o momento é particularmente difícil e exige que vocês sejam ainda melhores do que nós fomos. Exige persistência e exige não desistir. Exige, vamos ver, alguns dos melhores chefes, para falar de culinária, alguns dos melhores chefes, hoje em dia, de grande sucesso, começaram a lavar pratos. Um dos maiores chefes portugueses começou a lavar pratos num restaurante em Londres. Foi para Londres. Vai acabar a lavar pratos. E se calhar vai acabar aí. Mas o meu ponto é... E não há problema nenhum. E não há problema nenhum. E não há problema nenhum. Um dos CEOs de uma empresa da Fortune 500 começou na empresa onde hoje é CEO, tendo enviado um sapato dentro de uma caixa. Porquê? Porque não conseguia ter uma entrevista. E então, o que é que ele fez? Enviou um sapato dentro de uma caixa à diretora de Recursos Humanos e disse assim, agora que já pus cá um pé, deixe-me pôr o outro. Foi entrevistado, hoje em dia é CEO dessa multinacional. É preciso criatividade, é preciso inovação, é preciso formas diferentes de olhar para o mundo e, sobretudo, esse tema da autoestima é um tema que fica muito claro numa entrevista. E você não pense que, se não tiver essa certeza muito grande sobre si própria, não pense que vai ter sucesso numa entrevista profissional, porque não vai. Eu preferia... Vamos abrir para outros, está bem? Força. De qualquer modo, não se vai embora, que nós no fim estaremos cá para... Boa tarde, o meu nome é Rui Neiva. Eu queria puxar um bocado atrás e falar no caso daquele enfermeiro que foi para Londres. Foi feito um bocado um drama de uma pessoa que foi trabalhar para fora. Por exemplo, nós temos que começar a pensar que quando escolhemos um curso, nós temos que escolher porque nós gostamos, temos paixão, mas também temos que pensar que escolhemos a paixão, mas se calhar, dadas as condições económicas, nós temos que sair. E isso eu acho que não é um problema. O que eu queria era que, se calhar mais para o José Alberto Carvalho, que a comunicação social não fizesse também um bocado um drama. Tentasse, por exemplo, puxar a história desse enfermeiro daqui a um ano. E se calhar perceber que ele escreveu uma carta ao Presidente da República a dizer que ia emigrar, que estava triste, mas que se calhar daqui a um ano está muito melhor do que estava se ficasse aqui. E acho que esses exemplos positivos, porque nós tiramos o curso para o mundo. Não é para ficar, eu sou de Braga, e estou a estar agora em Guimarães, eu não estou a tirar um curso e a pensar que vou ficar em Braga durante os próximos 10 anos. Eu vou para onde tiver as condições para ir trabalhar. Não podemos estar sempre a pensar que vamos tirar um curso, vamos trabalhar à porta de casa, porque não há condições para isso. Mas um curso é um formulário de admissão numa empresa ou é uma ferramenta? Para mim, um curso é um martelo, desculpem. E há martelos que não me servem para nada porque eu sei pregar uns pregos, por causa do trato de bricolagem lá em casa. Mas às vezes a coisa não corre bem e preciso pedir ajuda. E geralmente, quando eu peço ajuda às pessoas que sabem trabalhar melhor com o martelo e com o berbequim e sabem a diferença entre as buchas e os parafusos e não sei o quê, aquilo em regra corre melhor. Ou seja, um curso é uma ferramenta, desculpem. Aquilo que eu faço com ela é o que vai definir a minha vida. No meu caso, estou particularmente à vontade para falar. Fiz 27 cadeiras e não acabei o curso. Também vos posso contar alguns episódios pessoais que eu, por acaso, não costumo partilhar, acho que nunca os partilhei em público. Mas uma vez que o desafio que me foi colocado pelo Paulo no início foi, e pelo Pedro Norton, que está aqui, isto é uma coisa completamente crua e politicamente incorreta.
que é o que devia ser politicamente correto. Não é? Eu, quando era adolescente e vivia em Viseu, demorava 3 horas, a primeira vez que eu fui estudar para o Porto, demorava 3 horas de Viseu ao Porto. E era porque andava muito depressa com o carro que tinha, que era uma espécie de caixão com rodas, coisa que não recomendo a ninguém. Depois, entretanto, construíram aquilo que é hoje já a 25 e eu passei a demorar 47 minutos cronometrados de um sítio ao outro. Faz uma diferença. E eram só 120 km. Bom, durante esse período em que eu vivia em Viseu, o meu pai tinha um negócio completamente tradicional, tinha uma padaria. Como é que eu passava os meus fins de semana a contar pães, carcaças? Não tenho nenhum problema com isso. Nenhum problema, não me fez mal nenhum. Tinha uma técnica monumental para contar 5 de cada vez, que era, fazia múltiplos de 5, não é? Mas contava 30 mil numa manhã de sábado, não é? Ia trabalhar às 4 da manhã e acabava de trabalhar às 2, 3 da tarde. Sem problema nenhum. Não me fez mal nenhum. Como acho que não fez mal nenhum ao chefe, ninguém tem que passar por isto para fazer seja o que for, como é evidente. Agora, passar também não tem problema. Aquilo não era a minha felicidade, não era ali que estava o meu X, não é? Foi um percurso intermédio, por alguma razão. De certeza que o chefe que foi lavar os pratos não foi feliz, mas também não ficou infeliz com aquilo. Aquilo foi um percurso, passou. Aprendi algumas coisas, nomeadamente a lidar com algumas pessoas, a perceber a diferença das pessoas que entravam pela porta dentro da padaria, a perceber algumas questões de gestão mínimas que, se calhar, não fizeram muito jeito, mas também não fizeram mal nenhum. E foi bom Todos também nós para temos histórias perceber o que pessoais. não queria fazer. Não queria fazer aquilo, eu não quero ficar aqui a contar carcaças o resto da vida, como é evidente, não é? E não sabia onde é que estava a felicidade. Nem sei se posso ser mais feliz amanhã, se calhar posso ser mais feliz amanhã. Eu quero, não é? A minha vida não está... Tenho 44 anos, tenho tudo para fazer. Acho que vocês vivem um período extraordinário. Extraordinário. Está tudo por descobrir. Desculpem. O que já está demonstrado é que o que existia era uma porcaria. Correu mal. Não deu futuro. Epá, vamos reinventar isto? Não é? Assim, no caso da minha profissão nos média, os média, como existiam, vão deixar de existir. Depois vão. E qual é o problema? Não é? O comboio a vapor também desapareceu. Não é? E houve algum problema com os comboios? Houve, tiveram que se reconfigurar. Os maquinistas são outros, aprenderam outras coisas, não é? Entretanto, apareceram os automóveis. Não é? Mas como diz o Henry Ford, vocês conhecem aquela máxima do Henry Ford, que nunca perguntou a ninguém o que é que queria. Porque se tivesse perguntado a alguém, nunca ninguém tinha dito que queria um automóvel, porque as pessoas não sabiam que podiam fazer um automóvel, não é? Se eu perguntasse o que é que você quer, as pessoas teriam respondido, eu quero uma carruagem mais rápida com cavalos mais potentes. Que era para andar mais depressa de um lado para o outro. Não sabiam que essa mudança de escala seria, eventualmente, um automóvel. Portanto, eu acho que está tudo por fazer. Nós só ficamos aqui com um problema se queremos replicar, mimetizar padrões de vida, de trabalho, de remuneração, de felicidade, eventualmente até, de tudo, de família, que é legítimo. Mas se ficarmos agarrados aos padrões anteriores, nós vamos ficar sempre em sentimento de perda. E se há geração com pouca autoestima, eu acho que todos nós temos razão de queixa. Eu posso começar a desfiar as minhas. Vou-vos dizer, assim, disseram-me que eu trabalho desde os 18 anos e desconto para a Segurança Social desde os 18 anos. Eu já sei o que é que me vai acontecer. Que é, quando lá chegar, e eu espero que seja muito tarde, porque eu espero trabalhar até morrer, como de resto aconteceu com o meu avô, esta coisa de que as pessoas têm uma idade da reforma é uma ótima ideia. É? E que têm saúde, vida e dinheiro para poderem curtir a vida com menos pressão. É ótimo. Pá, durou pouco tempo. Azar. É? Mas o meu avô trabalhou até morrer. Eu espero trabalhar até morrer com dignidade. É um desafio muito maior do que qualquer outra coisa. Porque as empresas, neste momento, não estão preparadas para ter pessoas velhas a trabalhar. Mas é inevitável, não é? Porque nós estamos a ficar cada vez mais velhos. Não há muitas crianças a nascer. Enganaram-me, tenho 4 filhos. Dava bonificações nos impostos. Não dá. Eu ganhar 10 mil euros por mês, 1.000 euros por mês e ter um filho, ou 0 filhos, é a mesma coisa que ganhar 1.000 euros por mês e ter 10 filhos. E não é a mesma coisa. Lamento. Enganaram-me, não é? Disseram-me que eu, se pagasse as minhas contribuições para a Segurança Social, ia ter uma reforma digna e compatível com esses descontos. Mentira. Quando eu lá chegar, vão-me dizer, amigo, chegou tarde. Querem falar de autoestima e de sentimento de revolta? A geração dos 40 tem muito para dizer, não é?
Havia mais questões aí? Você já perguntou uma, havia mais outra? Vamos diversificar. Força. Boa tarde. Ainda na sequência desta, o meu nome é Diogo Vasco, ainda na sequência desta questão que estávamos aqui a falar, eu queria-vos perguntar se não acham que um dos problemas desta geração é que se calhar conformarmos um pouco com rótulos. Nós somos uma geração que mais teve acesso ao ensino superior e esses estudos trouxeram-nos algum conforto. Ou seja, e não acham que o problema será nós nos formatarmos demasiado a estes rótulos? Ou seja, eu tirei antropologia, vou ser antropólogo, eu tirei gestão, vou ser gestor, e um pouco na sequência daquilo que já foi dito. Ou seja, e é um contrassenso, porque vivemos num mundo onde a incerteza é cada vez maior e que não faz sentido nós acomodarmos e pensarmos que as coisas são estanques. Ou seja, e que se calhar devemos começar a olhar para nós como as empresas olham já para si próprias hoje em dia. A Ótimos, por exemplo, não é uma operadora de móvel, não é uma rede de telemóvel. A Ótimos oferece soluções de comunicação. Hoje em dia a comunicação é mediada através de um telemóvel e é necessário um operador para sustentar essa comunicação. Se amanhã a comunicação for outra coisa completamente diferente, a Ótimos, como empresa dinâmica, estará pronta para responder a esse desafio. E acho que nós, enquanto jovens entrar no mercado de trabalho, acho que devemos olhar para as coisas um bocadinho assim. Eu queria-vos perguntar se o problema não será esse, ou seja, nós estamos em contrassenso, não digo todos nós, mas muitos de nós estão em contrassenso com aquilo que é o mundo à nossa volta. Nós que tínhamos condições para ser a geração mais dinâmica, mais versátil, estamos apegados a rótulos que não fazem sentido. Pronto, e aí? Como é que é, Ana Paula? Eu não gosto muito de colocar rótulos às gerações, porque, como foi dito, cada uma das gerações há de ter as suas especificidades, as suas idiosincrasias. Se estivermos a falar das dos 40, das dos 30, das dos 20, claro que há diferenças, porque a própria sociedade muda. Hoje em dia, aquilo que vocês têm acesso e ao longo das gerações foi mudando, do ponto de vista de viagens, do ponto de vista de acesso à informação, tudo isso é muito diferente. Portanto, eu gosto de falar sobre pessoas e não sobre a questão de colocar um rótulo a uma geração. O que eu diria é que, hoje, o contexto que temos atualmente pode ser mais desafiador, mas, ao mesmo tempo, também o contexto que temos abre muitíssimo mais oportunidades do que aquilo que abria há 20 anos, ou há 10 anos atrás, ou há 30 anos atrás. Eu gostava só de fazer 3 notas. Uma primeira, foi dita muito a questão, foi aqui muito falada a questão da autoestima. É absolutamente fundamental. Se vocês não acreditarem, se cada um de nós não acreditar em si, ninguém vai acreditar. E nesse aspecto, eu dava-vos só uma pequena nota, que há um estudo de um sueco, que é o Ericsson, que faz um estudo muito ligado à questão do talento, que é a diferença, por exemplo, relativamente a pianistas ou relativamente a quaisquer outros talentos, sobre a diferença daquilo que está na genética e aquilo que é feito pela vontade. E aquilo que mostra é que mesmo em casos de génios no piano, a diferença entre o resultado de alguém que tem geneticamente o talento versus alguém que tem o trabalho é de quase só uma diferença de 9%, mesmo no caso dos génios. Isto mostra que, muito provavelmente, aquilo que é preciso para ser um excelente pianista ou um ótimo pianista, se de facto essas características mais genéticas não estiverem lá, é preciso muito mais trabalho, e trabalhar dá trabalho, mas a verdade é que é possível. E, portanto, a primeira coisa é a autoestima, é absolutamente fundamental. O segundo é o ponto da mobilidade, que é, nesta geração, como em qualquer outra, porque é o que eu hoje diria a qualquer pessoa que trabalha numa qualquer profissão, é que o tema da mobilidade é fundamental. Mas é fundamental não porque a questão de que é preciso, porque em Portugal não há oportunidades. É preciso porque hoje em dia, a grande vantagem que temos nos dias de hoje é a questão da possibilidade de trabalho multicultural, da questão de conhecer geografias completamente diversas, que há 40 anos atrás era muito mais difícil. Portanto, eu diria, a mobilidade é fundamental, pela experiência e pela questão de vocês verem que não devem estar limitados à vossa geografia na vertente de concretizarem os vossos sonhos. Agora, o que eu diria é fundamental que se perceba que em Portugal continua a haver boas oportunidades. Mais difícil, obviamente, do que há 30 anos atrás, é mais trabalhoso, obriga a mais resiliência, mas elas existem. E um terceiro ponto, relativamente a esta geração, como em qualquer outra, e por isso é que não gosto da questão dos rótulos, é continuar a sonhar. Eu no início falei muito da felicidade. Há um livro que eu vos recomendo que é de um professor de liderança, que é o Cat de Vries, que se chama um livro que é The Happiness Equation. E o que ele mostra é que se vocês fizerem um inquérito nas mais diferentes profissões, quadros de topo das mais diferentes profissões, aquilo que aparece a partir dos 40 como o ponto mais crítico naquilo que determina a realização é a felicidade.
E, portanto, muitas vezes há percursos, ou temos que fazer coisas que gostamos menos para conseguirmos fazer outras, mas não percam de vista a vossa felicidade. Fazerem aquilo que vocês acreditam em cada momento que vos faz felizes. E eis que há pessoas aqui na assistência que estão a pensar assim, pois é, mas a felicidade está intimamente correlacionada e positivamente correlacionada com o salário que eu ganho. Não é verdade. Todos os estudos nos demonstram que isso é verdade. Culturas diferentes, países diferentes, geografias diferentes, todos os estudos académicos nos provam que essa correlação positiva entre a felicidade e o dinheiro só é válida até cerca de 700 euros, mais coisa, menos coisa. A partir daí, deixa de haver uma correlação. Portanto, não pensem que quem ganha 7.000 euros é 10 vezes mais feliz do que quem ganha 700, porque não é verdade. Na prática, a correlação depois passa a ser negativa. Mas tem a possibilidade de ter uma infelicidade mais confortável. Isso é inegável. Eu gostava só de acrescentar também a ideia que estava a ser dita, é assim, se de facto, e parece-me que sim, que vocês são a geração mais bem preparada, ainda bem, porque, caramba, se houvesse uma crise dessas e ainda por cima tivéssemos uma geração mal preparada, seria terrível. Ainda bem que vocês são a geração mais bem preparada, porque são vocês que vão ter que lidar com isto. Ótimo, lidem, estejam bem preparados. Excelente. Epá, o que me custa a mim é ter a maior crise de sempre em Portugal e ter os políticos mais mal preparados que eu me lembro. O que me custa a mim, o que eu tenho pena, é que não seja o Presidente da República a escrever ao enfermeiro e a dizer que tem que ir para Londres porque não tem lugar cá. Isso é o que me custa a mim. Aprecio-me que fosse ao contrário, que o enfermeiro ficasse cá. O que me custa a mim é que cheguemos a uma situação de crise e, de facto, não temos... Eu partilho inteiramente a opinião de Alberto. Eu acho que isto não é culpa dos políticos. Mas temos, provavelmente, a geração... Mas há uns mais culpados que outros. Há uns mais culpados que outros. Sim. Também é melhor dizer isso. Temos, provavelmente, uma das gerações de dirigentes mais mal preparadas de que eu me lembro. Ocupem rapidamente o lugar deles, é o que eu vos digo. Mas eu sobre isso acrescentava só uma coisa relativamente aos políticos, já a Séneca dizia, que é não deixais à cidade e sereis governados pelos piores de vós. E, portanto, eu também só corroborando aqui algo que disse no início, que é, eu hoje em dia no meu trabalho, sobretudo na associação setorial, contacto todos os dias com vários políticos. E, na mesma forma como com gestores ou jornalistas, há bons e maus políticos, como há bons e maus gestores, como há bons e maus jornalistas. Eu diria que até hoje... Até padres. O que eu diria é que hoje também o estigma que se cria à volta da comunidade política e o jornalismo, eu também acho que não ajuda, faz com que hoje em dia muito o estigma à volta do pessoas... jornalismo, vocês estão a ver? Não, o estigma à volta do jornalismo, que é vocês, o drama do enfermeiro. O drama não tem drama nenhum, o drama faz parte da vida. Não há problema. Desde sempre. O drama faz parte da vida. A noite faz parte do dia. A tristeza faz parte da felicidade. Quantos de vocês é que estão a pensar ir trabalhar para fora do país? Surpreende-me vivamente que não sejam todos. Porque, na prática, a melhor oportunidade que vocês têm do ponto de vista de crescimento profissional está em conhecerem novas culturas, novas formas de estar, novas formas de ser. E não há problema nenhum em irem para fora. Porque todos os países que no passado tentaram lutar contra o brain drain, contra a saída dos talentos, e estamos a falar de países como a Índia, como a Tailândia, etc. Todos os que tentaram combater o brain drain falharam redondamente. E aquilo que nós devíamos ter era uma política de brain circulation. Aquilo que nós devíamos ter era uma capacidade para depois conseguir que essas pessoas voltassem, assim como de estrangeiros também estivessem a trabalhar cá, porque é por esse encontro de culturas que nós vamos conseguir estar melhor do que estávamos antes. Mas há certamente mais perguntas. Força, lá atrás. E depois tenho outra aqui deste lado. E aqui mais outra. Muito bem, vamos a isto. Força. Se calhar colecionamos aqui... Precisamos do microfone. Colecionamos aqui 3 perguntas. Não? Pode ser? Boa tarde a todos, meu nome é João Rosa. Se calhar sou um bocadinho diferente da audiência, desde os 16 anos de trabalho, licenciei-me, tirei o mestrado a trabalhar, trabalho lá para fora, sou imigrante, trabalho por um país de PALOP, e queria-vos perguntar, enquanto líderes de opinião, que o são, figuras mais públicas, menos públicas, mas os líderes de opinião, segundo o que me ensinaram na universidade, é quem tem dinheiro. Ponto. Não é um puto de 25 anos que tem dinheiro e é líder de opinião. Temos aqui pessoas de setores diferentes, uma que sai do nosso scope, já disse que trabalho com gestores de topo,
um empresário, tem uma empresa desde 93 bem sucedida e lançou muitos talentos, um jornalista e diretor de uma redação e uma administradora de uma grande empresa, tendo em conta o panorama nacional, mas dentro dos players de telecomunicações não é das maiores. Agora, o que eu queria perguntar era, de tantos martelos, José Alberto, se é para ser inconvenientes, temos para ser inconvenientes. Também já andei no associativismo, já fiz 30 por uma linha, a PDC também já nos ajudou bastante. Temos muitos jornalistas a sair fornadas, os martelos são todos iguais, eras capaz de pegar no martelo e substituir alguém da tua redação. No Ótimos, quantos é que ficaram nos últimos 3 anos que usaram os estágios profissionais e tudo mais, que é uma coisa que nos afeta? As produções fictícias, o que é que aproveitavas dos talentos de nova geração? O que é que, se somos assim tão bons e se temos aqui malta boa, o que é que vocês aproveitavam? Já agora virar um bocado, jogar eu com as brancas e vocês jogam com as peças pretas, virar o tabuleiro ao contrário. O que é que vocês aproveitam? Martelos? Uma empresa comercial? Foram 3 perguntas da mesma pessoa, portanto, vamos responder. Vamos a isto. Zé Alberto. Vamos lá ver. As empresas não podem... Antes, Zé Alberto, eu não resisto, já que estamos a falar de martelos, não resisto. Aprendi com alguns na minha vida, eu também fui engenheiro. E aprendi com um grande engenheiro em Inglaterra algo muito interessante que eu lhe perguntei, então, mas isto de engenharia e tal, a ser engenheiro, não ser engenheiro e tal. E ele dizia-me assim, isto do engenheiro é muito simples. A gente bate com o martelo na coisa e a coisa parte-se. Mas às vezes não parte logo. A gente bate e não parte logo. Bate com o martelo maior e não parte logo. Bate e finalmente parte-se. O engenheiro é um bom engenheiro quando sabe o tamanho do martelo que tem de utilizar para partir a coisa. Força, Zé Alberto. Dito isto, as empresas não são propriamente máquinas de demolição massiva, não é? Nós não podemos, e acho que não é isso que se pretende, aliás, o meu desafio é exatamente no sentido contrário. Como eu vos disse há pouco, eu acho que um dos desafios que nós temos para resolver no país, além do óbvio desafio que se coloca às pessoas que têm, neste momento, entre os 20 e os 35 anos, com escalas e desafios diferentes, é o que é que vai acontecer às pessoas que têm a minha idade. Que é exatamente isso que eu vos estou a dizer, que disse ainda ninguém falou que não dá jeito, só quando lá chegarmos, não é? Que é como é que as empresas vão estar preparadas para lidar com um país envelhecido. Não vamos ignorar as estatísticas, a ciência vale para serve para alguma coisa. Mas nós não podemos, pura e simplesmente, arranjar lugar para os novos, fuzilando os outros. Quer dizer, essa solução de extermínio final não me parece sensata nem razoável. Não é disso que estamos a falar. Nem a solução é quantos é que saíram para entrarem e quantos é que entraram. Não é essa a equação. A equação é quantos é que criámos. Nós não estamos aqui a disputar o lugar uns dos outros. Não estamos. Não podemos estar a disputar o lugar uns dos outros. Isso chama-se guerra civil. Ok? Ou extermínio. Se são 2 pessoas... Bom, eu há bocado dei um bocadinho o exemplo, mas não era para ser tão levado à letra, não é? Que era, quando eu disse que não queria ter 2 pessoas iguais, não era fuzilar uma para ficar outra, certo? Era tentar afinar as competências de cada um para que eles se... Ana Paula, como é que é com os estagiários? Nós, no último ano, só na Ótimos, não considerando o resto do Grupo SONAI, tivemos mais de 20 trainees a entrarem na Ótimos este setembro. O que eu diria é que continuamos a ter uma grande absorção de um novo talento. E, respondendo um bocadinho à provocação que lançou relativamente à Ótimos, deixava 2 notas. A primeira é que não acredito que, de facto, os líderes de opinião sejam aqueles que têm dinheiro. Posso-vos dar o meu exemplo pessoal. Se eu tivesse que eleger, neste último ano, dentro da minha organização, a pessoa que mais me influenciou e que eu acredito que provavelmente teve uma influência muito significativa na forma como eu penso, é uma pessoa que está na companhia há 1 ano e pouco. E, portanto, não me parece que seja nem a que tenha mais dinheiro, nem a que tenha mais experiência, nem provavelmente aquela que, do ponto de vista de desenvolvimento de carreira, até pela sua idade, seja aquela que de facto tenha a maior influência. Portanto, não acredito de todo que seja o dinheiro. Até porque, se fosse assim, o Gaspar ganhava. Exato. Uma última nota relativamente ao comentário que fez da Ótimos, e acho interessante, sobre as grandes empresas, as pequenas, etc. Eu volto ao início. Eu acho que é super importante que nós acreditamos nos projetos. Eu fiz parte de uma equipa de gestão que passamos por uma OPA que não aconteceu, que basicamente disseram, meu Deus, isto agora está perdido, não temos futuro. E nós, há 3 anos e meio, falamos com a acionista e dissemos, não, nós acreditamos que há um futuro, que apesar do contexto de crise que se avizinha, claro que não pensávamos que fosse ser tão séria, acreditamos que é completamente possível transformarmos a organização e melhorarmos drasticamente o resultado.
Nós, na altura, em 2009, tínhamos um EBITDA na casa dos 180 milhões de euros e atualmente temos na casa dos 240 milhões. Portanto, eu diria que não é uma empresa para todos, porque, de facto, somos mais pequenos, temos que lutar mais, temos que ser mais resilientes, mas eu acredito que nos divertimos bastante mais e quando conseguimos, exatamente porque pomos muita paixão e temos uma equipa de pessoas das mais diversas idades muito fortes, eu diria que é quando se sonha, quando se acredita e quando se trabalha, consegue-se. No meu caso, não há comparação possível, é uma pequena empresa portanto, mesmo não temos as coisas assim tão sistemáticas de recrutamento, mas partilho um pouco a opinião do Zé Alberto, que o que nós procuramos não é colocar pessoas em postos de trabalho e tirar pessoas de postos de trabalho, a coisa não é vista assim. É cada vez que pressentimos que há uma pessoa nova com um enorme talento, tentamos fazer qualquer coisa com ela. E tentamos fazer qualquer coisa com ela, normalmente integrando-a naquilo que estamos a fazer ou criando um projeto novo onde ela possa contribuir. Nós temos regularmente, sobretudo no caso do humor, que é, digamos, a área mais evidente do nosso trabalho, há 20 e tal anos que eu ando, grosso modo, a fazer casting a humoristas. E é muito engraçado perceber que ao longo destes anos, desde as pessoas menos conhecidas, que são as pessoas da área da escrita, que não dão a cara, até às pessoas mais conhecidas, que são atores ou são comediantes, muita gente tem passado por lá e o que temos conseguido fazer, nós, não só nós, mas particularmente nas produções fictícias, acho eu, é, com a entrada dessas pessoas, gerar mais negócio e mais trabalho e criar novos géneros e novos estilos e não acabar com os que existem. Quer dizer, quando eu lembro-me, há 20 anos atrás, fui com a Ana Bola ver uma miúda a um bar que era a Maria Rueff. Passado uns anos, estava com a Maria Rueff a escolher o Nuno Lopes para um programa da SIC, precisamente, que se chamava Programa da Maria. Passado uns tempos, estava com o Nuno Lopes e com o Bruno a escolher a equipa dos contemporâneos. Ou seja, as coisas... Quando o Ricardo me aparece nas produções fictícias, era para ser jornalista da TVI, aliás, estava estagiário na TVI. E, de repente, há um tipo que me telefona, um amigo meu, o Ruizinho, que diz: pá, vê esse tipo, que eu acho que esse tipo tem talento. Está bem felicíssimo. E está bem felicíssimo. E o Ricardo apareceu e de repente integrou-se numa equipa e começou a trabalhar com outros mais velhos. E depois, portanto, tenho tido a felicidade de a entrada de uns não significar a saída de outros. E, portanto, as coisas crescerem organicamente. E depois de uns projetos nascem outros e autonomizam-se. Outros não só autonomizam, mas continuam connosco. E, portanto, esta organicidade tem permitido fluir. Eu tenho, por exemplo, agora estamos a desenvolver o Canal Q, que é um projeto de canal independente. Nós somos um bocadinho a Motown dos cómicos. E eu quero continuar a ter essa perspectiva. O Canal Q é um laboratório onde há muita gente que pode experimentar, fazer coisas, errar, enganar-se, fazer mal, porque tem essa componente. Os melhores dali. Eu olho para aqui e de certeza o que vai acontecer é o que acontece em todas as gerações. Há uns que têm muito talento e que, independentemente das vicissitudes, vão fazer qualquer coisa. Há outros que não têm o talento suficiente e que vão fazer uma coisa diferente daquela que estão a pensar fazer. Há outros que vão ter sorte, há outros que vão ter azar, como em todas as gerações. Isto é como uma história. Eu sou ficcionista, gosto dessa ideia de ser apresentado como ficcionista, porque isto tem sempre a ver com histórias. Nós somos sempre personagens da nossa própria história. Eu penso sempre como um argumentista, que é... Um argumentista pensa sempre que na história há os nós, isto, do ponto de vista da escrita de guião, há os pontos de viragem. O episódio que faz mudar qualquer coisa. E esses episódios, umas vezes são profissionais, outras vezes são pessoais. É conhecer uma pessoa, alguém que diz uma coisa no momento certo e faz-nos mudar a vida. Eu posso-vos dizer um episódio curioso na minha vida. Eu já não acreditava que ia conseguir viver profissionalmente da escrita. Tinha 29 anos e ainda não tinha conseguido... ou seja, vivia num circuito de vez em quando há trabalho e às vezes não há. E, portanto, dava aulas, ganhava dinheiro a dar aulas e já não acreditava que conseguisse fazer televisão, por exemplo, que era o que eu gostava, de escrever para televisão. Lá está, quando eu comecei a trabalhar, não havia TV por cabo, por exemplo. Se houvesse, se calhar, eu estava num canal cabo a experimentar, mas não havia. E quando eu estava mesmo a desistir, finalmente veio um convite para trabalhar em televisão. Estava eu para entrar na faculdade, ia trabalhar na Arca do Fernando Pessoa. Porque uma professora minha de faculdade, estávamos em 85, quando é que era? Não, era um bocadinho mais à frente, tinha aberto a Arca do Pessoa e estava-se a escavar e a descobrir o livro do Desassossego e os outros textos. E era isso que eu ia fazer. E de repente, rapidamente, em 6 meses, o Herman convida-me para escrever para ele. E eu literalmente tive que escolher entre ir trabalhar na Arca do Pessoa e escrever para o Herman.
que é uma das coisas mais bizarras de escolha. E garanto-vos que o que eu pensei foi assim: o Pessoa está morto, posso sempre voltar. É a oportunidade que o Herman se calhar não se repete. Foi isto que eu pensei, porque o Pessoa já não dá muitos sinais de vida e, portanto, eu acho que mais tarde ou mais cedo eu posso sempre regressar. No caso do Herman, era difícil que a oportunidade se voltasse a repetir, portanto eu escolhi. E pronto, e sinceramente não sei se fiz bem, mas... Meus caros, são 7h26, já passam uns minutos. Vamos colecionar aqui para mais um par de perguntas e depois vamos fazer também os comentários finais. Força, há aí uma, e há aqui outra e acabou. Senão, nós depois, antes de começar, desculpa, nós, quando acabarmos, vamos ficar aqui mais uns minutos, portanto, aqueles de vocês que têm alguma inibição de fazer perguntas em público, podem depois fazer em privado. Uma pergunta aqui e outra ali. Força. Antes de mais, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estarem cá. Eu sou o José Silva, sou do Porto, e tinha um pensamento que no fundo se vai traduzir em duas questões. O pensamento é: eu acho que nós somos todos politicamente corretos e dizemos que gostamos todos de viver em sociedade, mas colocamos o eu à frente do nós. E Portugal, acho eu, que vive esse grande problema, e as PPPs e todas estas embrulhadas em que estamos envolvidos, foi o eu, empresa, à frente do eu ou do nós, país, e enquanto país, por onde é que vamos progredir. Eu queria perguntar se vocês concordam com esta visão ou não, e a outra questão era, se concordam, o que é que vocês, na vossa vida pessoal, tentam transmitir àqueles que influenciam todos os dias a transmitir esse valor do nós, país, nós, sociedade, e não o eu à frente, porque a noção que eu tenho é que nós gostamos de falar da sociedade, somos todos muito amigos uns dos outros, mas primeiro eu resolvo a minha parte da vida, eu ganho o meu dinheiro e resolvo o meu assunto, e depois a seguir eu vou dar a mão quando puder. E acho que falta esse espírito, que é o espírito que nos vai permitir sair da crise, acho eu. Obrigado. Muito bem. Havia aqui outra. Posso fazer? Força. Boa tarde, o meu nome é Pedro Fidalgo, sou da Universidade do Minho. Falou-se em sorte, talento e persistência. José Alberto Carvalho falou em connecting the dots, como falou Steve Jobs, olhar para trás e perceber a vida. E falou-se em mudança, em transformações profundas, em oportunidades. Mas nós, para conseguirmos fazer isto, precisamos de líderes políticos. Olhamos para pós-Segunda Guerra Mundial e temos grandes líderes políticos. Olhamos para a queda do Muro de Berlim e temos grandes líderes políticos. Olhamos para a atualidade na Europa e no mundo e, na minha opinião, não existe um líder político que consiga perceber as dificuldades que nós vivemos. E também em Portugal, acho que não existe. Nós precisamos, para nós próprios fazermos as mudanças necessárias, precisamos de liderança política, precisamos de governação. Sem isso é impossível, precisamos de regulação. E a minha pergunta é, se a nossa vontade de mudança e de transformação é de tal forma tão grande, como aqui em Portugal temos a maior geração, ou a geração mais qualificada de sempre, essa vontade é tão grande para nós conseguirmos movimentar e conseguir que a tal chamada vontade política seja a necessária para nós conseguirmos fazer essas transformações. Porque nós votámos de 4 em 4 anos, supostamente vamos votar daqui a 2, não é? Não sei se chega até lá. Mas nós precisamos de esperança. Porque sem nós fazendo transformações, podemos pensar que queremos transformar, queremos mudar, não há dramas na vida, mas depois olhamos para o país, e olhamos para o mundo, e olhamos para a Europa, e vemos demasiada demagogia, não vemos um ponto de esperança. Muito a minha pergunta é se a vontade política existe para que essa vontade, que é nossa, transformação, seja possível. Bem. Força. Nuno. Começo a responder a esta rapidamente, depois vou a outra ainda. Se encarares a política como uma oportunidade de trabalho, se há maus políticos, aí está. Cheguem-se à frente. É um bom sítio para encontrar. Precisamos, de facto, é uma coisa que, olhando para a política, agora de uma maneira global, de facto, estamos todos de acordo que era muito importante haver bons políticos e é muito importante fazer-se o elogio da política. Portanto, se calhar este é um setor que precisa urgentemente de novos quadros, para utilizar uma linguagem. Portanto, se calhar esta é uma oportunidade. É preciso fazer política e fazê-la bem. Quanto aos líderes políticos, isto começa. Nós temos sempre uma visão romântica do passado. Só que
Começamos a reconhecer os bons líderes quando eles já estão mortos. Aliás, isto é muito válido para muita coisa, mas agora começamos a achar que os políticos antigamente é que eram bons. A verdade não é bem assim. Há aí bons políticos. É preciso reconhecê-los. É preciso se calhar, se olharmos para o conjunto da Europa, há vários bons políticos. Se calhar não estão ainda nas situações de poder para que possam influenciar. Mas eu não tenho nada a percepção que, quando o muro caiu, se achasse que o Helmut Kohl e o outro, o Mitterrand, fossem assim tão grandes. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo a percepção que eles de facto eram bons. Se calhar, vamos chegar à conclusão que no meio desta confusão toda que parece tão negativa, houve alguns políticos que se calhar não fizeram tão mal quanto isso. E, portanto, tenho essa ideia. Segunda questão também, a questão de Portugal. E nós temos que pensar cada vez mais, acho eu, que esta ideia do ir lá para fora tem que ser desdramatizada, porque o lá para fora é cada vez mais um mundo global, como dizia o Paulo. Eu, pessoalmente, acho que nós temos que pensar, nós, em termos europeus. Ir lá para fora não é assim tão ir lá para fora. Será assim tão diferente ir para Londres do que trabalhar em Trás-os-Montes ou em Odivelas? Não sei, se pensarmos a coisa de um ponto de vista mais global, se calhar não é. E ainda por cima, Portugal tem aqui algumas áreas maiores que pode trabalhar, não só a Europa. Eu, por exemplo, quando estou em Copenhaga ou quando estou em Roma, sinto-me relativamente em casa. Há o problema da língua e tal, mas sinto-me bem, é a minha cultura. Às vezes sinto-me menos em casa em Odivelas, digamos assim. Sem desprimor para Odivelas, onde eu provavelmente também encontrarei sítios onde me sinto bem. Mas se calhar é preciso também quebrar aqui um bocadinho o clichê do país, a nação. Já não estamos nesse tempo. E ainda por cima, Portugal tem outras plataformas maiores onde se pode inscrever. O Brasil, a África. Há sítios onde nós podemos nos sentir em casa. Mas é verdade, somos todos cidadãos do mundo. E, portanto, há possibilidades de, dentro da mesma língua, dentro de comunidades que tenham a ver connosco, dentro de culturas semelhantes, encontrarmos lugares que sentimos como nossos. E trabalhar, pensar localmente e trabalhar globalmente. Se calhar, resposta à pergunta dali de trás, também muito rapidamente, que era a questão do eu e dos outros, pensar nos eu e nos outros. Eu acho que há um ganho económico na solidariedade também. Se pensarmos em conjunto, ganhamos em conjunto. Acho que a solidariedade não deve ser uma questão meramente romântica de devemos ser solidários e devemos pensar nos outros. Não, acho que tem que ser pensada como um valor económico. O efeito de pensarmos em rede e de pensarmos que há ganhos para todos em vez de ser só para um, é também um ganho económico se toda a gente ganhar e não ganharem só uns. E também acho que deve haver estudos sobre isso, pelo menos já ouvi falar. Muito bem, acho que vamos chegar ao fim, dada a hora. Estão-me a fazer ali sinal, há um vídeo mais que queremos passar. No final desse vídeo, nós os quatro vamos ficar aqui mais algum tempo. Perguntas extra que queiram fazer de um ponto de vista mais pessoal, estaremos aqui à vossa espera. Força no vídeo. O associativismo é uma palavra que em si mesma, assim dita, associativismo tem qualquer coisa de antigo, portanto qualquer coisa de defesa, qualquer coisa de que tem, parece que são, digamos, organizações que se juntam para se defender de agressividades externas, que obviamente também há e cada vez mais, mas de facto o associativismo contemporâneo é sobretudo proativo, e só faz sentido se for proativo, isto é, se fizer com que pessoas, entidades, organizações de natureza diferente entendam que conseguem lidar muito melhor com a realidade externa se estiverem juntas, precisamente dentro da valorização da diversidade. Quando temos 22, 23 anos, a experiência profissional que podemos trazer para cima da mesa obviamente não é muito grande, não é? Portanto, tudo quanto sejam fatores que possam ser diferenciadores e que de algum modo consigam transparecer uma imagem de proatividade, uma imagem de já ter algum foco nos resultados, alguma capacidade de motivação dos outros que estão à sua volta, todas estas características que são absolutamente fundamentais quando eu estou a entrevistar uma pessoa, podem se manifestar muito cedo precisamente pelo lado do associativismo. Basicamente o que eu acredito é que o associativismo é isso, é uma soma em que 1 mais 1 é superior a 2,
em que a partilha enriquece, em que é possível desenvolver redes e contactos e alargar territórios que sem essa massa associativa, portanto, sem que as pessoas se juntem todas, não é possível. É um fenómeno que fomenta a criatividade. E essa experiência de associativismo pode, logo numa fase inicial do associativismo juvenil, pode trazer-nos à partida uma bagagem muito importante para aquilo que venha a ser qualquer que seja a nossa experiência profissional futura, profissional e neste caso também pessoal. Para mim o associativismo faz parte da minha vida, é algo que me diz muito, porque eu gosto de estar com pessoas, porque gosto de interagir com pessoas e acho sobretudo que quando estamos em conjunto conseguimos fazer coisas mais interessantes, mais úteis do que quando trabalhamos isoladamente. E sobretudo faz-me muito feliz. Muito obrigado pela vossa presença.